Paraguai, 1963. Sob o governo opressivo de Alfredo Stroessner, sombras se alongam não apenas nas ruas, mas dentro das instituições esquecidas pela ditadura. No meio dos campos áridos, longe dos olhos de Assunção, o Hospício Nacional de Iaguarón ergue-se como um monumento ao silêncio imposto. Suas paredes de pedra amarelada guardam mais do que pacientes, guardam segredos que corroem a sanidade daqueles que se atrevem a ouvir. Esta é a história do Dr. Mateu Valenzuela, um psiquiatra jovem e idealista que chegou cheio de teorias humanistas de Viena, determinado a mudar tudo. Ele acreditava que poderia curar com palavras e compreensão. Mas Iaguarón não queria ser curado. Iaguarón queria um novo inquilino para seus corredores vazios. Prepare-se para adentrar um lugar onde a maior loucura é acreditar que você ainda está são. A primeira impressão de Mateu foi o cheiro. Um coquetel desinfetante barato tentando, e falhando, mascarar o odor de urina, comida velha e desesperança úmida. O enfermeiro-chefe Ramon não sorriu. Seu aperto de mão foi firme demais, uma demonstração de controle. Doutor, esperamos que sua estadia seja produtiva, disse, sua voz um rugido baixo. O tour foi uma sucessão de alas desertas, com portas de metal fechadas. O silêncio era opressivo. Diferente do burburinho dos hospitais europeus, o silêncio tinha peso, textura. Às vezes, um gemido baixo escapava por uma grade, seguido imediatamente pelo som de um cadeado sendo ajustado. Ramon explicou com frieza. Aqui, a quietude é a única terapia. Stroessner não gosta de barulho. E nós não gostamos de problemas. Os prontuários eram fichas burocráticas, não registros médicos. Diagnóstico, perturbador da ordem pública. Tratamento, isolamento. Mateu sentiu um frio na espinha. Este não era um hospital, era um depósito. Sua primeira revolta foi abrir a ala leste, a mais tranquila. Ramon relutou, mas cedeu com um sorriso frio. A ala cheirava a poeira e abandono. Em uma cela quase vazia, ele encontrou o paciente 12, conhecido como El Sussurrador. O homem idoso estava catatônico em sua cadeira, os olhos vidrados fixos na parede de concreto. Mateu se aproximou, falando suavemente. Nenhuma reação. Ao se virar para ir embora, no entanto, ouviu. Não um sussurro, mas uma falta de som. Um vácuo repentino, onde o eco de seus passos deveria estar. Ele olhou para trás. Os lábios ressecados do velho agora se moviam, formando palavras silenciosas. Intrigado, Mateu voltou no dia seguinte. E no outro. Sempre a mesma rotina. O velho imóvel, o silêncio, e então a sensação estranha de que o som estava sendo sugado do ambiente quando ele estava por perto. Ele começou a notar padrões nos movimentos labiais do paciente. Não era aleatório. Parecia uma conversa. Em uma tarde abafada, ele se sentou e decidiu não falar. Apenas observou. A quietude se instalou. Então, um arrepio percorreu sua espinha. Ele ouviu, não com os ouvidos, mas dentro de sua própria mente, como um pensamento que não era seu. Eles sabem que você lê Proust. Eles acham fraco. Mateu deu um salto para trás. A voz era seca, rochosa. Ele olhou para o paciente 12. Os lábios pararam. Pela primeira vez a cabeça do velho se virou, milímetro a milímetro, até que aqueles olhos azuis vazios se fixaram diretamente nos dele. O susto se transformou em uma obsessão doentia. Mateu passava horas com o paciente 12, tentando provocar mais contato. As vozes voltaram, sempre em seu pensamento, nunca no ar. Elas não falavam sobre delírios, falavam sobre ele. Sua filha pequena chora à noite porque sente sua falta. Você duvida do amor de sua esposa desde o caso em Viena. Coisas que ninguém poderia saber. O edifício começou a se voltar contra ele. Sussurros reais agora ecoavam nos canos de aquecimento, repetindo fragmentos das frases que o paciente dissera. Ele via sombras se movendo no limite de sua visão, sempre paradas quando olhava diretamente. Ramon o observava com um interesse crescente e sinistro. "O silêncio está falando com você, doutor?" perguntou uma vez.
limpando calmamente uma agulha longa com um pano. A gota d'água foi o desaparecimento de seu relógio de bolso, uma herança de seu avô. Ele o havia deixado em cima dos prontuários. Quando voltou, havia sumido. Horas depois, ao entrar na cela do paciente 12, o viu. O relógio estava no chão, aos pés da cadeira do velho, aberto, seus ponteiros parados. Mateu o pegou, tremendo. Ao tocar no metal gelado, uma avalanche de imagens invadiu sua mente. O próprio edifício, gemendo como um ser vivo. Ramon e outros em uniformes brancos arrastando corpos pela ala oeste, proibida. E uma sensação de fome antiga, uma consciência que permeava as pedras e se alimentava não de carne, mas de desespero e silêncio forçado. O paciente 12 não era a fonte, era uma antena. E o hospício, o organismo. A paranoia se instalou. Mateu sabia que Ramon estava ciente de sua descoberta. As portas que costumavam ficar destrancadas agora estavam sempre fechadas. Os sussurros nos canos se tornaram vozes claras, ameaçadoras, repetindo: fique quieto, seja um bom paciente. Ele precisava chegar à ala oeste. Usando um mapa arquitetônico empoeirado encontrado no porão, descobriu uma passagem de serviço abandonada atrás das caldeiras. O ar era quente e respirável, cheio de fuligem. O túnel parecia se contrair à sua frente. E então, ele ouviu. Não vozes, mas um coro. Um canto baixo, monótono e dissonante, vindo de dezenas de vozes. Era horrivelmente belo e enlouquecedor. Seguiu o som até uma grade enferrujada no chão. Olhou para baixo. A visão o congelou. Era uma cerimônia, ou uma alimentação. Os pacientes catatônicos de todo o hospício, agora com os olhos negros e vazios, cantavam para a sombra no centro. E a sombra pulsava, crescendo e diminuindo em sintonia com a música. Mateu entendeu. A entidade, ele a chamou de La Sombra, era um parasita psíquico. Stroessner e seus capangas como Ramon não a criaram, mas a encontraram. E descobriram seu uso perfeito. Ela consumia a vontade, a identidade, o barulho da rebeldia. Transformava pessoas em móveis vazios e silenciosos. Os tratamentos de Ramon eram rituais para fortalecê-la. O paciente 12, por algum acidente de nascença ou tortura, mantinha um fragmento de si mesmo, tornando-se um ponto de vazamento, uma fresta na blindagem do silêncio. Mateu foi descoberto. A voz de Ramon ecoou no túnel. Calma. Doutor, você recebeu um convite para o coral. Mateu reagiu por instinto. Chutou a grade enferrujada com todas as suas forças. Ela soou com um estrondo metálico que cortou o canto. O círculo abaixo se quebrou. Cabeças se viraram para cima, em uníssono, com um rangido de pescoços. La Sombra estremeceu, como se tivesse sido perturbada. Ele pulou no salão, rolando no chão frio. A entidade agora se voltava para ele. Uma onda de frio absoluto e desesperança o atingiu, tentando apagar seus pensamentos. Não! Ele gritou, não com a boca, mas com a mente, agarrando-se à imagem de sua filha, ao cheiro dos livros de Viena, ao gosto do café da manhã com sua esposa. Coisas barulhentas, vivas, humanas. A sombra recuou, vacilando. Ramon, vindo pelo buraco no teto, rugiu de fúria. Você estraga a quietude? Foi uma batalha de ruído contra o silêncio. Mateu correu, não para fugir, mas para o paciente 12. Ele era a chave. Enquanto Ramon e a sombra o perseguiam, ele invadiu a cela do velho. O paciente ainda estava na cadeira, mas agora seu rosto mostrava um micro-sorriso trágico. Mateu pegou sua mão gelada. Ajude-me, implorou, projetando todas as memórias barulhentas e caóticas que pôde. A cela do paciente 12 se tornou um ponto de ruptura. O homem idoso abriu a boca, e pela primeira vez, um som audível saiu. Não um sussurro, mas um grito. Um grito longo, rouco, carregado de décadas de silêncio forçado, dor e memórias roubadas. O grito se propagou como uma onda de choque pelo hospício. Todas as luzes se apagaram e acenderam violentamente.
As portas de metal tremeram em seus batentes. Quando o grito cessou, um novo som tomou conta. O choro. Primeiro de um paciente, depois de outro, vindo de todas as alas. Choros confusos, assustados, mas humanos. A opressão psíquica havia se quebrado. La Sombra recuou, diminuindo até se tornar uma mancha insignificante no canto do salão subterrâneo, faminta mas fraca. Ramon, de joelhos no corredor, segurava a cabeça como se fosse explodir. O barulho da humanidade o estava machucando. Mateus saiu da cela. O paciente 12 estava morto, seu corpo finalmente em paz, o micro-sorriso ainda em seus lábios. Mateus caminhou até Ramon. O relatório para Stroessner, disse ele, sua voz firme pela primeira vez em semanas. Vai dizer que houve um surto de febre, que o hospício precisa ser fechado para desinfecção e que você recomendou uma transferência para um posto mais silencioso. Era um acordo secreto e que o médico idealista havia morrido em Yaguarón. Em seu lugar, havia um sobrevivente que conhecia o preço do silêncio e o poder perigoso de um único grito. O silêncio pode ser uma cura ou uma prisão. Em Yaguarón, ele era um monstro. E o Dr. Valenzuela teve que se tornar um pouco monstruoso para enfrentá-lo. Mas e você? O que acha que aconteceu depois? O pacto dele com Ramon durou? La Sombra realmente foi enfraquecida ou apenas adormeceu, esperando uma nova era de silêncio para se alimentar? Sua opinião é crucial aqui nos comentários. Conte-nos o que você acha. Qual foi a cena mais perturbadora para você? Considere ajudar o canal. Para que possamos prosseguir com a criação de vídeos como este, clique no primeiro link da descrição para doar qualquer valor. Obrigado.